Direito, tecnologia, inovação. Esse é o Lawyer to Lawyer da Freeló. Olá, advogados! Olá, advogadas! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Lawyer to Lawyer da Freeló. Se você não me conhece, meu nome é Júlia Rezende, eu sou fundadora da Freeló e hoje eu tô aqui com uma convidada para falar sobre um tema super relevante, na verdade, vários temas, porque ela é uma convidada que é advogada, que é empreendedora, é youtuber também. Então a gente vai falar sobre vários temas relevantes e inovadores dentro de um único episódio. Mas antes de falar sobre ela, apresentar ela melhor para vocês, eu queria lembrar vocês de assinarem a nossa newsletter gratuita semanal, Direito ao Ponto. O link está na descrição desse episódio, porque lá você fica por dentro sempre das melhores práticas de gestão, inovação e das notícias que impactam a sua advocacia. E sem mais delongas, vamos lá. Hoje eu tô aqui com a Luísa Moraes. A Luísa é fundadora da Luísa Moraes Advogados, que é referência nacional em previdência complementar. Ela tem mais de 20 anos de advocacia, sendo que 16 deles foram dedicados a um único nicho. E ela tem mais de 155 mil, isso mesmo, inscritos no canal do YouTube. E ela já protegeu mais de 10 mil vidas diretamente, mais de 85 mil indiretamente. E além disso, de ser essa advogada referência, ela é super empreendedora, criadora também da plataforma Luma, que é um ecossistema jurídico digital. E ela é pioneira em advocacia 5.0, que ela integra a tecnologia real no atendimento. Então, Luísa, é um prazer te receber aqui hoje para contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória e dar as dicas também dessa trajetória não convencional e inovadora também para os nossos ouvintes. Então, é uma honra te receber aqui. Seja muitíssimo bem-vinda. Eu estou muito feliz com o convite de estar aqui hoje. A gente não podia fechar esse ano É sem verdade. acontecer esse podcast, né? Mas depois dessa apresentação, ganhei a missão, né, de separar aí essa diversidade aí de papéis e a gente vai fazer isso aqui hoje, né? Estou aqui para entregar tudo, né, de Legal. como que foi feito, de como que a gente vive isso no dia a dia e contribuir aí com os advogados que estão assistindo a gente para que tenha novos caminhos, né? Abrir as margens, pensar numa advocacia aí de uma maneira mais impactante, mas impactante para o advogado, Legal. né? Não só para o mundo. A gente começa a mudar o mundo, é mudando para a gente. Então, vamos trocar hoje. Adorei. E eu acho que é legal, Luísa, que você participou também do nosso podcast em um dos primeiros episódios, né? Há vários anos. E a gente estava até comentando, né, o dia que eu fui lá visitar seu escritório, que a sede era diferente, era um escritório menor, não tinha a empresa ainda de tecnologia. Então, quanta coisa aconteceu nesse período. Eu falei, ó, Luísa já foi convidada, mas agora é uma nova Luísa, ainda mais inovadora, ainda mais gestora e falei, né, a Lu precisa participar dessa conversa aqui com a gente no Lawyer to Lawyer. E que ninguém volte lá para assistir o outro episódio, gente, porque já mudou, já mudou. O tempo passou, já mudou. Ah, mas é bom também para a gente até ver essas mudanças, né? Que eu acho que não só nossas, mas também do mercado, né? É, Mas mudou de muito quê? bom. Ô Lu, acho que para iniciar, queria que você contasse um pouco também da sua trajetória, assim, e é, do que te levou a esses caminhos também. Acho que seria bem interessante para a gente escutar um pouco dessa história mista, né, de várias facetas da É. Luísa Moraes. Vamos lá, né? A gente tem aí o Reconnect, né? Steve Jobs ficou famoso aí com o Reconnect e eu já fiz exercício algumas vezes, mas eu acho que são três habilidades ali principais ali que me cercam, né? Legal. Primeiro, interesse em entender de gente, como é que as pessoas pensam, como é que as pessoas sentem. Acho que mais do que o que elas pensam, como que elas sentem. Então, assim, é uma busca minha comigo e no outro. Então, eu acho que isso me levou para olhar para as formas como as pessoas podiam se sentir melhor. Uhum. Então, isso tanto na advocacia para aposentados de fundo de pensão, Legal. veio disso, né? Essa virada de chave. Assim, eu trabalhava para grandes companhias, né? Advogando para as patrocinadoras, para os fundos. E foi sentir o outro ali numa condição desfavorável,
de opressão mesmo, assim, desigualdade dentro do direito, que eu fiz uma virada e falei, eu vou advogar para a gente. Eu quero advogar para pessoas, não para Legal. empresas. Porque a empresa tem muita tecnologia, tem muito sistema, tem muito acesso a dados, muito acesso a inteligências que pessoas não têm. Até acesso a advogados mais qualificados. E Uhum. aí, a gente fala muito no direito em isonomia, Sim. igualdade, tipo, é bonito lá, escrito na Constituição, mas na prática não é esse o jogo. E aí, Uhum. vivendo esse jogo, eu saí de uma audiência e decidi, eu vou advogar para gente. E eu tinha ali uma carreira, né, aparentemente Uhum. promissora, não sei o que teria acontecido se eu tivesse ficado, podia ter dado tudo errado também, mas eu fiz essa virada. Então, esse é um Legal. ponto forte. Arquitetura é um ponto forte, sempre me acompanhou, assim, estrutura, jeito de trabalhar, forma de trabalhar, então isso também sempre foi uma inquietude. Cheguei a fazer faculdade de arquitetura, tranquei, fui fazer direito. Então, ver as coisas com outras funcionalidades também é uma coisa que me acompanha desde sempre. E na advocacia eu não escolhi. Assim, Uhum. eu comecei advogando para fundos de pensão, empresa estagiária ainda, então tem 20 anos Legal. que eu cuido desses assuntos desde o estágio, e eu lia os processos físicos enquanto eu esperava tirar xerox. Quem já Uhum. ficou na máquina de xerox esperando copiar processo? Então, É. enquanto eu esperava, eu lia os processos. Aham. Ali eu comecei meu contato com previdência complementar e fui trazendo a minha carreira em cima dessa área, que é uma área do direito financeiro, né? Então, eu Legal. cuido de direito financeiro para pessoas. Então, é isso. Muito, muito legal, assim. E acho que até dentro disso, o que me chama a atenção na sua trajetória é essa virada de chave, né? De, olha, vou sair desse momento que eu tô advogando aqui para as empresas e quero advogar para pessoas. E aí queria te escutar assim também, porque você trabalha com essa previdência complementar e como que é essa, talvez essa responsabilidade, ou enfim, né, de atender as pessoas nesse momento delicado, enfim, em situações às vezes de vulnerabilidade. Eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade Aham, e ter também uma empatia na advocacia, aham. né? Humanidade. Eu nem Sim, falo que é empatia, eu acho que a gente tem que ter humanidade. Em qualquer lugar que a gente passa, a gente tem que ter humanidade. Entender que todo mundo tem uma trajetória, que cada um sim. viveu uma história. Então, assim, trabalhar com pessoas em geral, você tem que olhar para pessoas e falar assim, gente, essa pessoa às vezes está agressiva. Por que que ela está agressiva? Uhum. Não é comigo, eu não estou fazendo nada com ela. Então, assim, eu acho que tem isso. E tem esse, essa, esse propósito primeiro. Propósito é um nome que agora, hoje, todo mundo fala propósito, né? Mas eu falo que existe um propósito primeiro de gerar igualdade. Uhum. Então, a partir do momento que você tem isso como pilar, você consegue pegar um momento muito difícil e construir solução para aquele momento dentro do que é real. Então, Uhum. também não adianta sonhar que você vai chegar no judiciário e transformar aquilo tudo. Não, você não vai. Existe tudo que a gente conhece que existe. Sim, O que é que eu posso fazer melhor para aquela pessoa? legal. Às vezes é orientar numa tomada de decisão que perde menos. Uhum. Isso é advocacia, É. né? Fazer um bom negócio, isso é advocacia. Fazer um investimento em outro lugar para desempatar ali aquele prejuízo que você teve. Então, são formas de você construir saídas para as pessoas. Então, assim, as pessoas Legal. elas estão ficando cada vez mais encurraladas. E Uhum. aí, quando a gente fica acuado, a gente responde de uma maneira muito ruim. Então, quando você constrói saídas, Uhum. seja para advogados que precisam crescer seus negócios, e hoje a Sim. advocacia transformou nos últimos 3 anos de uma determinada maneira, que eu vejo advogados perguntando assim, qual que é a minha função aqui agora? Quando eu tenho uma inteligência artificial que É. redige o prazo, quando eu tenho um sistema que entrega o prazo todo já lançado, quando eu Sim. tenho, tá fazendo tudo, qual que é o meu papel? Será que o seu papel não é informar, não é orientar, não é instruir?
Sim. Porque isso é insubstituível. É. Isso aí a máquina não vai fazer, né? Então, eu acho que é assim que eu cuido dessas pessoas nesse momento. Muito legal. E acho que outra coisa também que me chama atenção, até no dia que eu visitei seu escritório, que você trouxe um pouco desse seu pioneirismo também nesse nicho da advocacia e da forma que você começou fazendo isso. E também tem o canal do YouTube. Então, eu queria que você contasse um pouco desse desafio de ser pioneira, ou uma das pioneiras, assim, nessa forma de advogar dentro desse mundo, desse universo aí dos fundos de pensão, da previdência complementar, e já trouxesse também como que foi esse negócio do canal do YouTube, que coisa incrível e impressionante também. Vamos lá. Meu público é um público difícil, né? Porque ele é um Sim, público, em termos financeiros, no Brasil, você colocar a renda per capita de um aposentado, o meu público ele é um público AAA. É um mercado pouco conhecido. Então, sim. alô, advogados que estão vendo agora esse podcast. Venham advogar na minha área. Você já viu advogado falando assim, não, essa área é minha? Eu faço o contrário. Eu falo assim, venham para a minha área, Que tá porque a difícil. gente não consegue entregar. Então, assim, você receber uma mensagem de um consultor jurídico dentro do seu escritório que atende as pessoas e falar assim, ufa, 80 novos atendimentos hoje. Tem muito advogado aqui ouvindo a gente agora que queria isso, né? Isso é real dentro do escritório, isso acontece. Vou botar lá o post lá, ó, no comentário da conversa printada, é real. Mas isso. por quê? A gente fez um caminho educacional. Legal. Então, eu posso entender com quem que eu converso. Eu posso conversar aqui com advogados. Eu posso conversar na justiça com a magistratura. Sim. E eu posso conversar com o meu cliente, na linguagem do meu cliente, explicar para ele, desde a linha 1, o que a gente parte do princípio que ele já sabe. Uhum. E ele não sabe. Então, o canal do YouTube, ele tem e retém tantas pessoas, porque aquela linguagem é uma linguagem adequada àquelas pessoas. Então, isso em primeiro lugar. E Sim. é genuíno querer informar. Por quê? Porque a partir do momento que você não quer ganhar, que você não quer lucrar, Sim. que você fala, olha, eu estou fechando novos contratos porque eu de fato não consigo entregar. Uhum. Neste momento, você entrega 100%. Então, toda Legal. entrega 100%, ela vai voltar, seja na tecnologia, seja no direito, seja se o seu interlocutor é uma pessoa ou 150 mil pessoas num canal. Uhum. Agora, a mídia social, os canais da internet, gente, isso veio para ficar. E assim, você fala da trajetória, né? Hoje eu chego aqui e gravo esse podcast, teve live ao vivo terça-feira, reunião fechada ontem, tem outra live terça, tem uma de lançamento, quinta-feira, nós vamos lançar uma solução quinta-feira. Legal. Então, assim, hoje é assim, mas o meu vídeo 1, na hora que eu pego para ver, gente, eu não sabia começar um vídeo, eu não sabia terminar um vídeo, eu não sabia fazer aquilo. Mas quando você tem um objetivo claro, de diminuir aquela diferença, você fala assim, não, eu vou conseguir fazer isso aqui. Uhum. E aí eu fui fazer curso com jornalista, me explica aqui como é que você faz, jornalista faz isso bem, então como é que um jornalista faz? Legal. E aí eu fui me capacitando para conseguir chegar nesse lugar. E aí tinha os desafios, né? Ah, alcançou pessoas, tá bom, mas e agora, como é que você vai receber elas? O desafio vai mudando, né? E aí nasceu a Luma, que Legal. veio para resolver o que estava voltando já, né? Então a gente não tinha como receber as pessoas. Aí nasceu a plataforma. Então a gente vai, como que vai acontecendo? Você vai fazendo, aí surge um novo desafio, você resolve o novo desafio. Aí surge um novo, você resolve o novo, passo a passo. Muito bom. E acho que até voltando um pouco no canal, então seu objetivo com o canal era realmente gerar esse conhecimento,
digamos, até acesso à justiça, assim, que foi um pouco desse propósito seu do início, e a partir disso gerar esse conhecimento e também essa demanda? A indignação com o Uhum. que acontece nesse Sim. meio meu, ele é real. Ele é real meu, do meu time inteiro, assim. Sei. Tipo, todo mundo, tipo, pulsa isso dentro do Legal. escritório. Então, a gente vê em números. Eu vejo contra-cheques de quem recebia 20 mil reais, recebendo 280 reais. De tantos descontos. Então, você vê aquilo acontecendo, essa indignação ela é real. Só que você, como advogado, você é limitado. Sim. Como conhecedor do assunto, não. Legal. Então, assim, eu posso ter barreiras como advogada, porque a partir do momento que eu coloco um processo no judiciário, o judiciário que decide. Sim. Mas para informar aquelas pessoas Uhum. e tirar a angústia daquelas pessoas, tirar elas do escuro, de olhar para aquilo e falar assim, meu Deus, o que está acontecendo? Sim. Porque eu estou falando de homens que nasceram numa época que eram só provedores, não criaram seus filhos. Eles respondiam o que fazer para ganhar dinheiro. E aí ele volta para dentro de casa sem conseguir pagar as contas. E na hora que isso acontece, ele fala assim, eu não sei por que isso está acontecendo. Então, eu estou aqui trazendo um relato real de clientes que falam isso, verbalizam isso. Então, eu falo assim, o meu limite na justiça é o que a justiça me impõe. O tempo de entrega do judiciário é 6, 8 anos, mas o tempo que meu conhecimento chega para aquelas pessoas pode ser agora. Então, eu não precisava ter barreiras. Então, o canal do YouTube nasceu disso. Só que ele não nasceu de uma vez. Não, ele foi startado ano passado, mas a gente fez um teste durante a pandemia. Tá. E sentiu que era uma boa resposta. Legal. Gente, como empreendedor, como executivo, como advogado autônomo, aprende uma coisa: não põe seu dinheiro e seus recursos onde você não testou. Exato. Então, faz pequeno, Legal. testa pequeno. Se eu tenho isso de audiência, voltou os 10% esperado para validar isso aqui? Tipo, testa no pequeno. Então, a gente fez o canal, gravou alguns vídeos, uma temporada eu grávida. Gravando, pandemia, grávida, gravando em casa. Tipo assim, era um canto do meu apartamento, assim, não precisa ser gigante, né? Cresce depois. Então, assim, a gente fez assim primeiro, validou e funcionou. Depois que funcionou, a gente parou. Era pandemia, a Olivia nasceu, uma série de coisas. Eu vivi aquele momento que eu precisava viver aquilo. Aí, quando voltou e que teve as principais mudanças no final de 2023, quando deu início de 24, a gente restartou o canal. E com um ano, ele conseguiu 100 mil seguidores. Mas o formato pequeno foi replicado já com tráfego, com crescimento. Então, muito legal. A gente chocou aquele projeto ali um tempo, né, com aqueles números e cresceu. Tudo que a gente faz, a gente tem métricas, de ponta a ponta. Tudo. Muito bom. E acho que uma coisa também que eu queria ver com você é o seguinte: como que você fez para também gerar demanda a partir desses conteúdos, né? Assim, gerar essa demanda que hoje você não consegue nem atender no escritório, enfim. Teve essa correlação direta? Como você fez essa... Tecnologia. Legal. Tecnologia. Tem uma ciência, né, de comunicação. Eu descobri que a gente fala muito assim, eu não sou vendedor, eu não sou vendedor, eu não sou vendedor. Gente, hoje eu falo assim, antes eu falava assim, não, mentira, eu não sou vendedor. Gente, eu tô aqui fazendo esse papel, eu sou advogada, eu sou empresária. Tipo, como assim, né? Eu falava muito isso. E eu falava assim, gente, esquece, todo mundo é impostor. Porque até você virar, você vai fazer algo que você não é reconhecido. Isso é fato. Então, assim, primeiro você vai fazer. Por quê? Porque não nasce pronto, fica pronto. Isso. Então, você chega ali e você fala daquilo que você está fazendo como 100% terminado. Mas, assim,
não é assim que as coisas acontecem. É E verdade. não é para mim, é para todo mundo. Então, Total. quando a gente tira o julgamento que a gente se coloca, aí você vira e fala assim, não, é todo mundo assim. É. E eu falei isso pro Alfredo Soares no G4, assim, eu tava Aham. assim, todo mundo é impostor. A partir do momento que você reconhece isso, você fala assim, por que que hoje eu sou uma autoridade em previdência complementar fechada? Porque lá atrás eu fazia isso sem ser. É. Eu fazia isso sem ser. Então, quando eu me apresentei como autoridade, várias pessoas questionaram a minha autoridade. Hoje, que eu tenho um canal com 155 mil pessoas, não é qualquer Uhum. pessoa, são aposentados de fundo de pensão. Aí fala assim, ela é autoridade. Uhum. Mas o primeiro dia que eu falei É. isso foi questionado. É a construção da autoridade também. Gente, tem o meio, tem a água do mar com o rio. Primeiro ela mistura, para depois ela ganhar cor. Fica É. ali a linha dividida. Então, é isso. Uhum. Vender nas mídias sociais, o conteúdo é 100% genuíno. O Aham. objetivo é 100% genuíno. Mas eu Sim. tenho que sustentar aquele estúdio. Eu tenho que É. sustentar aquela equipe que está produzindo aquele conteúdo. Então, ali é a hora que eu trago para dentro da minha plataforma. E Ah, como que legal. a gente faz isso? A gente faz, você quer saber mais? Aham. A pessoa vem se ela quiser. Eu Legal. te dou esse conteúdo 100% aqui, gratuito, genuíno. Agora, se você quiser saber mais, envolve gente, É. envolve pessoas, envolve análise de documentos. Então, para isso, você Perfeito. tem que vir para cá. E a gente tem muito análise de Uhum. dados por inteligência artificial. Então, o que que a gente faz? Saiu a reforma do imposto de renda. Mudou 2026, está todo mundo pagando mais imposto. No dia seguinte, a gente estava no canal do YouTube com uma calculadora Legal. do seu novo imposto de renda. Aí é a tecnologia que nos favorece. Incrível. Então, a gente não consegue fazer uma descida sem a tecnologia. Muito bom. E aí, você já traz também, durante a sua fala, né? Como você, a partir dessa problema bom, né, que você criou, você criou a partir dela dele uma tecnologia, que é a plataforma. E aí eu queria que você contasse um pouco mais, assim, acho que até um pouco, né, dessa virada de, olha, gerei esse tanto de demanda, não sei como receber esses clientes, agora vou criar uma plataforma. E como que foi esse processo, e enfim. Tem um dado em negócio que fala assim, todo negócio que nasce da dor tem 3 vezes mais chance de ser bem sucedido, né? A Luma nasceu da dor, assim, extrema. Quando começou a pandemia, Uhum. também estourou o escândalo dos rombos nos fundos de pensão. E estava tudo fechado, e eu estava desenvolvendo o meu projeto de conclusão do meu MBA, da Fundação Dom Cabral. Sim. E o meu projeto era criar um ecossistema jurídico. Então, era conectar pessoas a advogados e fazer toda a gestão e todos os profissionais envolvidos naquele ecossistema de prestação Legal. de serviço. E aí, eu casada com um engenheiro de produção, e era engenheiro de produção de mineração. E aí, eu fui para Itatiaia, que era meu canal de comunicação super aberto, até hoje sou muito parceira lá. E aí, eu fiz a denúncia do que estava acontecendo naqueles contra-cheques na Itatiaia e na Record. Legal. Na época. Então, consultaram as fontes, né, do que eu estava trazendo. Eu entrei para gravar o estúdio todo vazio, deserto, todo mundo gravando de casa, uma confusão. E aí eu tive muito acionamento de pessoas, não por causa da Itatiaia. E isso fica uma lição para todo mundo que está aqui ouvindo o podcast. Durante a gravação, eu abri o meu celular. E eu coloquei o meu celular gravando um vídeo do Instagram, pegando só o meu rosto e o microfone da Itatiaia. Legal. E aí, eu postei aquele vídeo no meu Instagram naquele momento. No Instagram tinha nada, não tinha ninguém. Só que aquele vídeo caiu no WhatsApp,
nos grupos de WhatsApp. E ele viralizou. E é um vídeo que minha avó estava de fato embargada, porque assim, era uma denúncia tão grave que eu estava fazendo, É tão uma coisa grave. que eu vejo que você tem esse propósito, que isso realmente é o que você falou, né? Você e seu time são inflamados por essa Inflamados injustiça. nisso. E assim, eu estava fazendo uma denúncia tão séria que na hora que terminou a entrevista, tava lá o pessoal que ia gravar a pauta policial. E eu falei assim, gente, se vocês acharem meu corpo por aí, é por causa dessa denúncia. Porque assim, eu tinha a CPI na mão, a gente tinha analisado mais de 22 mil páginas daquela CPI, não tinha inteligência artificial para ajudar naquela época. E eu gravei e fiz aquela denúncia. Só que aí a gente teve muito acionamento, e na hora que teve o acionamento, a gente perdeu tudo. A gente não sabia o número nem o nome de ninguém que tinha ligado. Nossa Senhora. O escritório fechado, só um telefone com desvio de chamada por causa da pandemia, o time todo em casa. E aí a gente perdeu tudo. E nessa hora o meu marido virou e falou assim: mas você não sabe nem o telefone de quem te ligou? Eu falei, não, como que eu ia saber? O telefone tocou, as pessoas chamaram, não tinha ninguém para atender. Foi desse jeito. E olha que a pandemia foi outro dia. Né? E aí ele virou e falou assim, não, vamos fazer um sisteminha para controlar isso. Isso dá para fazer. Aí eu peguei, abri para ele o meu projeto do MBA, ele falou assim, isso de jeito nenhum. Eu falei, então não precisa nem fazer o sisteminha. Porque o sisteminha não vai me resolver, porque eu não sou pessoa de inho. Então, assim, ou a gente vai fazer tudo, ou a gente não precisa nem começar a fazer. Porque, assim, eu não vou dar conta sozinha. Ou você vem junto, ou então a gente nem começa. E aí, ele começou, depois largou a carreira e veio para a Luma e começou a desenvolver a plataforma. A gente construiu uma planta de tecnologia, assim, enorme, mas desse princípio. Ele nunca tinha programado na vida. E a gente construiu aquilo pela vontade de conseguir atender aquelas pessoas. Então, é escolher os caminhos mais difíceis, né? E acho que assim, nossa, essa dor de ter perdido também tudo deve ter sido tão grande que você falou, não é possível que eu não vou resolver, nem que eu faça. Hoje, a minha dor seria financeira, para ser verdadeira. E eu acho que essa que deve ser a dor para legitimar uma empresa. Sim. De verdade, porque eu tô falando da empresa, não da Luísa. Sim. Mas naquele dia, a minha dor, ela foi diferente, porque ela não era uma dor de uma pessoa com a mentalidade empresarial que eu tenho hoje. Legal. Ela foi assim, eu gerei o incômodo nas pessoas e agora eu só deixei elas sem dormir. Não. Porque a gente tem que ter essa responsabilidade com a informação que a gente coloca no mundo. Você vai lá e inquieta alguém. E o que essa pessoa vai fazer com aquilo depois? Então, você não pode ir lá provocar, tipo, descortinar as coisas e deixar as pessoas sem solução. Então, a minha dor naquele dia foi essa. Legal. Muito bom. E assim, acho que outra coisa legal é assim, você fez a plataforma para atender uma dor sua, né? Num primeiro momento. E aí, em que momento você decidiu, olha, isso aqui também vai ser um negócio, não vai ser uma solução interna, eu quero disponibilizar isso também para outros advogados, enfim. O feedback das pessoas foi um ponto muito importante. Porque eu comecei a ter, assim, pessoas me ligando, querendo contratar causas que não são da minha especialidade, porque não queriam sair dali. Legal. Do ecossistema, né? Daquele atendimento. Quando a gente foi desenhar a Luma... E aí o feedback você recebeu nesse sentido dos próprios clientes, dos pessoas físicas, né? Dos usuários. Legal. Daquele modelo de advocacia que está naquela ferramenta. Legal. Porque a ferramenta, ela não é só a tecnologia. O modelo de relacionamento com as pessoas, com os usuários, está na tecnologia. A métrica que a gente usa para validar, se está dando certo, se não está, tudo a ferramenta mede.
Então, a gente consegue fazer interseções muito cirúrgicas para resolver os relacionamentos. Então, ela é uma plataforma de relacionamentos e serviços formais, jurídico, adaptada Legal. para o jurídico. E quando a gente começou a construir a Luma, a gente tinha vários pontos e todo mundo falava de advocacia 4.0. Sim. E aí eu conhecia o conceito de sociedade 5.0, que é tecnologia a serviço das pessoas. Legal. E a gente desenvolveu por esse caminho, que era um caminho muito mais difícil, mas a gente fez muito workshop, muita pesquisa com o usuário para ir destravando cada etapa de gargalo. Então, a gente Muito conseguiu bom. construir isso. Quando os clientes vieram com feedback, NPS muito alto, querendo contratar serviços que já não era uma escolha a Luiza, eles não estavam escolhendo a Luiza como autoridade, eles Legal. estavam escolhendo consumir naquele formato. Eu Ótimo. falei, isso é bom. E a gente começou a conectar parceiros de outras áreas. E os parceiros dando feedback bom, assim, olha, isso me atende, isso funciona. Que legal. Quando a gente começou a ver isso, a gente virou e falou assim, opa, nós temos um negócio aqui que é para mais gente do que para gente. E eu sou de um princípio assim, tudo que vem para você, você tem que multiplicar, você tem que frutificar. Então, isso Perfeito. vem do meu princípio cristão, isso vem da minha fé. Eu falo assim, se isso veio, se nós desenvolvemos um negócio desse tamanho, sem nunca ter tido um curso de TI, sem nunca ter programado uma plataforma, eu acho que a diferença da Luma também está nisso. Porque quem fez ela não foi por um olhar de tecnologia. Então, acho que isso está no Legal. DNA dela, né? Ela foi, a gente foi pavimentando os caminhos de gente. Então, de pessoas que usam, né? Então, isso foi um ponto muito importante. Que aí vem com esse conceito de sociedade 5.0 também, como a tecnologia pode servir às pessoas, né? E aí Isso. tudo se conecta, né? Isso, exatamente. E Aham. hoje ela conecta, assim, por um aplicativo, liga ao advogado trabalhando dentro da gestão de dados. Então, assim, é imediato. Então, isso Muito funciona bom. muito. Outra coisa é o tamanho que ficou, porque uma empresa de TI, ela é muito grande. Então, é muita gente, muito dinheiro. E, tipo, um escritório suportar aquilo para uso próprio, o É lucro verdade. era. Você não tem lucro. Você pode falar assim, gente, eu faturei, a Luma, o escritório faturou com a Luma. Nosso ticket era 0 de valor inicial. A gente não vendia a ação só pelo êxito. Nó. Nós faturamos 6 milhões de novas entradas, novos contratos. Então, assim, tipo, tá bom, mas você consome tudo se for fora da advocacia. Então, a gente falou assim, a gente precisa fazer o spin-off dela também, porque ela tem que crescer, se sustentar, porque são business diferentes. Tecnologia é imediato, direito é para daqui 6, 8 anos. São times de processos e negócios muito diferentes. Então, foi ali que a gente decidiu ir para o mundo, assim, e fazer o spin-off. Adorei. E acho que um outro ponto que você trouxe, né, que você falou, quando eu vi quando eu criar a Luma e foi para resolver a minha dor era menos empresária, né? Que hoje você tem uma mentalidade de empreendedora já, né? Muito bem sedimentada, e que na época você estava com um viés mais da justiça social, né, de ajudar, do que essa mentalidade empresária. E aí queria aproveitar esse gancho para te perguntar sobre isso, assim, né? Porque a gente conversa frequentemente, inclusive aqui no Lawyer to Lawyer, mas sobre esse desafio do advogado fazer essa virada de chave, de tipo, olha, o meu escritório também é um negócio, enfim. Então, também queria te escutar dentro disso, como que essa experiência também como empresária, como fundadora de empresa de tecnologia, te fez olhar para a advocacia de forma diferente? O que você aproveitou ao escritório? Qual a diferença que isso fez? Eu acho assim, eu construí um escritório para me validar. Para me validar para os meus pais. Sei. Para falar que eu dava conta. Uhum. O dia que eu falei que eu ia fazer direito, a frase que eu ouvi foi a seguinte, assim, você escolheu o caminho mais difícil, porque ninguém nessa família é advogado, e advogado todo mundo é de algum sobrenome. E eu saí de uma escola estadual do interior para vir estudar, morando numa república em Belo Horizonte, para
dar conta da advocacia. Então, assim, tinha que dar certo. Então, isso também endurece muito. Eu acredito que muitos advogados que estão ouvindo a gente agora passou por isso. Sim. Então, assim, né, tem os filhos dos desembargadores. Gente, tá bom, é justo. Né? É justo, você herda ali tudo que foi construído, tá em outro tempo, vão ter oportunidades melhores. É fato. Sim. E eu vim com isso e tinha que dar certo. E a Luma, ela mede o advogado por métricas de êxito. Porque você não precisa ter sobrenome, não importa onde você está. Você me perguntou um dos motivos da Luma ir para o mercado. Nós temos 2 advogados trabalhando no escritório na Luma, né? Hoje, nós todos trabalhamos na Luma 100% no escritório. E eu tenho um no coração de São Paulo que podia usar a oportunidade que ele quisesse. Que ele está no centro onde tudo pulsa. E eu tenho uma advogada numa comunidade quilombola. E ela entrou falando assim, eu sou home office, eu não quero sair daqui. A Laísa performa tão igual qualquer outro advogado do Brasil inteiro. Ela advoga no Brasil inteiro, ela tem progressão de carreira como qualquer outro advogado. Ela é reconhecida pelo bom resultado dela e eles trabalham dentro da Luma e atendem qualquer cliente de forma igual. Então, essa igualdade que a Luma traz, isso para mim, assim, eu podia acabar aqui agora. E conecta com a sua história, né? Me realizei. Só que o que acontece? Isso é um erro. E eu sou uma apaixonada pelo processo Hoffman. Hoje eu sou um aprendiz do processo Hoffman. Eu fiz o processo há 2 anos atrás, eu voltei esse ano a convite para, tipo assim, ser uma observadora, porque eu amo aquilo. Quando eu aposentar, é só isso que eu vou fazer da minha vida. De tanto que eu indico, mas foi muito transformador para mim, para Anderson. Mas ali eu coloquei as coisas no lugar. E é importante a gente fazer isso. Fora desse conceito que eu estou trazendo, a gente escuta muito falar assim, você tem que mudar de mentalidade. E eu falava assim, eu amo o meu trabalho. Muito injusto com minhas filhas. Elas são dignas do meu amor, não o meu trabalho. Meu trabalho é digno do meu respeito, da minha dedicação. Lá eu me realizo profissionalmente. Mas ali, o papel da empresa... Gente, está escrito na Constituição. O papel social de uma empresa é dar lucro. Se ela não estiver dando lucro, você coloca ela fora. Se o governo tivesse uma fiscalização de fechar todas as empresas que não registram lucro, a gente tinha mais recolhimento de impostos, para começar. E mais pessoas não iam gastar tanto dinheiro mantendo um negócio. Iam gastar consumindo. Então, eu gastei muitos anos da minha vida só sustentando o escritório. E hoje eu falo assim, eu quero que essa empresa dê lucro para eu levar esse dinheiro para minha casa e realizar a vida e os projetos que eu tenho em família. Perfeito. O dia que eu fiz essa virada de chave, tudo na minha vida mudou, tudo mudou. E não diminuiu o meu respeito, o meu compromisso, o meu propósito, nada disso. Eu só tomei, dentro da empresa, decisões mais maduras, mais sadias e mais reais. E aí a chave mudou. Então, isso eu acho que é um aprendizado que eu compartilho, porque, assim, gente, isso é bíblico. Se você for na Bíblia, Cristo passou do lado da figueira e falou assim, se você não dá fruto, corta e joga no fogo. Então, você tem que levar seu conhecimento adiante, sua empresa, seu escritório, seu negócio tem que dar lucro. Adorei. Nossa, muito forte. Acho que a gente vem de uma cultura também... no Brasil, enfim, em outros países também, que abomina, às vezes, falar do dinheiro, do lucro, como algo, né? Como se fosse até algo maquiavélico. Nossa, a gente não tem que pensar só, né, na justiça social, enfim, né? E aí a gente vê pessoas que até têm vergonha de falar de dinheiro, de falar de ambição financeira. E acho que você trouxe um ponto que é essencial. Olha, a empresa nasceu para dar lucro e o lucro, a empresa também tem que servir o dono, né? Tem que ser um instrumento para sua realização, né? E para a realização dos seus sócios. O que ela dá é a minha responsabilidade social. Com certeza. Mas isso não significa que ela não tenha que dar lucro.
Exatamente. Porque senão a empresa não tem paz, quem trabalha na sua empresa não tem segurança, não tem paz. A sua família não tem paz, porque se você tira o seu sustento dali, ninguém tem paz. Então, assim, construa essa paz e use o seu dinheiro, o seu lucro, para coisas que dão valor, coisas que sustentam os princípios que você acredita. Mas isso não se mistura com uma empresa. Então, Adorei. acho que isso é importante. Muito bom. E acho que a gente falou um pouco dessa mentalidade, mas teve algo da advocacia que você teve que desaprender? Tipo assim, nossa, eu vou ter que me libertar dessa crença para conseguir empreender. Eu tive Ou para que conseguir ser entregar a minha gestora. OAB. Antes disso tudo começar, eu tive uma conversa muito séria e eu tive que internalizar isso e falar assim: pode ser que eu tenha que entregar a minha OAB. O dia que eu perdi esse medo, eu fiz tudo acontecer. Legal. Então, assim, eu estou preparada para não advogar a qualquer momento. Isso me fez falar nas mídias sociais sem ter medo do código de ética da OAB, mas respeitando 100% o código de ética da OAB. Sim. Eu respeito ele dentro e fora do escritório, mas eu não tinha medo daquele julgamento. Sim. Quando... Não ser refém, né? Não ser refém. Porque, assim, se tudo der certo, você vai ser perseguido. Se tudo der certo, você vai ser julgado. Quando eu comecei a crescer como advogada, advogando para participantes, que eu saí do fundo que eu advogava e virei para advocacia de participante. O meu antigo escritório, junto com aquele antigo cliente, ajuizaram 11 processos contra mim nos conselhos de ética da OAB no Brasil. Não. Eu respondi todos, tive absolvição em todos. Agora, quando começou a crescer o canal, começou a crescer a Aluma, começou a crescer a minha audiência, ali de novo estava aquele risco. Eu tive que vencer aquele momento para falar assim: eu passei por aquilo. Pode fazer agora, que você não se perdeu no caminho, pode fazer de novo, que vai dar tudo certo de novo. E não conseguiram nada que me desabonasse. Então, assim, cuida da sua conduta, cuida do seu comportamento e segue. Hoje eu entrego para os meus clientes muito mais do que eu entregava em processos. Porque eu entrego em tecnologia e eu entrego em informação. Tem um dado que sempre foi escondido em fundos de pensão, que é o valor da reserva financeira que cada participante construiu. Dentro de um modelo que é dono de 1,4 trilhão de reais. 14% do PIB brasileiro, com 4 milhões de brasileiros ligados diretamente. Esse dinheiro é dessas pessoas. Esse número sempre foi escondido. Nós vamos lançar, na quinta-feira, uma calculadora feita com a tecnologia da Aluma, que as pessoas conseguem saber o valor dessa reserva imediatamente, basta ela ter os documentos. A gente informa, ensina e coloca a ferramenta à disposição. Isso não tem valor menor do que um processo judicial. É a mesma ciência, o mesmo conhecimento atrelado a uma tecnologia. Então, isso me faz falar assim: o que você deixou? Eu deixei aquele serviço um pouco. Compartilho com todos os outros advogados do Brasil. Quem quiser saber fundo de pensão, eu estou aqui para ensinar tudo que eu aprendi em 20 anos, porque eles ainda precisam dos processos, mas eu sei que eu estou entregando algo que também tem valor. Então, eu acho que é desapegar. Mas aqui, posso confessar? Adorei. É muito difícil. Né? Foi um momento, assim, muito difícil, porque, gente, uma vez advogado, para sempre advogado. Você não quer perder aquilo, né? E assim, foi um momento difícil, mas foi um divisor de água. Tudo que a gente perde o medo, tipo, você vai. Eu gostei muito dessa frase que você trouxe, né? De que foi o dia que você perdeu o medo de perder, enfim, a sua carteira. Assim, nossa, eu não... Se eu tiver, sei lá, minha OAB comprometida por algum ponto, eu tô vivendo meu propósito, eu tenho formas, né, de tocar meu escritório, a minha empresa, enfim, e não se tornou refém disso. E aí, isso me conecta com uma pergunta que eu acho que é legal trazer, que
até visitando também seu escritório presencialmente, a gente conversando também, eu vejo, né, que você tem essa mentalidade também de organização, essa mentalidade empreendedora para os processos dentro do seu próprio escritório, né? Então, assim, o seu escritório também roda sem você precisar colocar a mão na massa, especialmente porque agora também você está com várias frentes, enfim. Eu tô aqui rindo que eu tô pensando assim, que bom que pareceu isso. Aí eu queria falar qual que é o segredo, né? Parecer que é assim, gente. O segredo é assim. Você faz parecer que é assim. Ai, Mas ai. não é. Ótimo. Não é Então assim. conta aí pra gente também. A gente faz todo dia para ser, Uhum. né? Eu tenho uma sócia lá no escritório que é a Érica. No início desse Aham. ano eu chamei ela e falei assim, Érica é fera no financeiro. Pensa numa Legal. pessoa que é administrativa financeira, diretora de operação do escritório, da plataforma, e pensa numa pessoa que, assim, por onde ela passa, essa fala me ecoa. Aham. Então, assim, eu só tenho sorte da Érica ter nos escolhido, entendeu? Igual eu Aham. tenho sorte de Anderson, que é um engenheiro de produção, ter escolhido esse caminho, Sim. entende? Então, assim, você precisa, para construir as coisas, de pessoas diferentes de você. Porque eu não precisava de mais advogados dentro do meu escritório. Advogar eu sei. Uhum. Eu precisava de pessoas que faziam o que eu não sei. Então, quando eu estava lá, entrava um monte de cliente, eu não sabia nem quem tinha ligado. Sabe quando que foi isso? 3 anos atrás. 4 anos, né? Agora vai fazer 4 anos atrás. Então, são 17 anos, gente, mas os últimos 4 foi de outra empresa, completamente diferente. Por quê? Porque tinha ali um engenheiro de produção. Uhum. Então, tem pessoas de ciências diferentes. A gente fala muito de diversidade. Sim. Vamos levantar bandeiras de diversidade. Eu falei, gente, sabe qual que é a diversidade que a gente levanta aqui dentro? Ciências diferentes. Uhum. Agora, eu sou uma pessoa muito disciplinada. Eu Sim. sou uma pessoa de um pensamento padronizado. Por isso, eu consigo atuar em fundos de pensão. Legal. Eu sou advogada num segmento tão complexo. Uhum. Eu consigo construir soluções tão complexas. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que pensa por padrão, que eu visualizo as coisas prontas. Então, eu imagino, eu consigo detalhar o que eu estou enxergando. Então, eu desenvolvo produto muito bem. Por quê? Porque eu penso no produto, eu consigo transmitir aquele produto que só existe na minha cabeça para pessoas com técnica conseguir botar aquilo na prática. Mas, assim, não sou eu. Agora você fala assim, quando você sai, tudo funciona, mais ou menos. Então, assim, o canal do YouTube, ele é um propulsor de venda para o escritório. Se eu não Sim. faço as minhas lives, eu não estou levando a minha informação. Isso com E certeza. isso é insubstituível. Mas que bom que a tecnologia substituiu todo o resto que eu fazia na mão Sim. para que hoje eu possa fazer isso e atender meu time. Então, eu trabalho para o meu time, onde eles precisam de mim. Perfeito. Esse é meu trabalho. E onde você não consegue ser substituída, né? O que a Eu gente falei que daqui a falou. pouco eu vou fazer um avatar 3D de todas as formas, com a minha voz, com coisa. Eu falei assim, gente, a live agora vai ser via avatar, tá? Então, o avatar vai fazer a live, porque outro dia, semana passada mesmo, eu estava na Bahia, tive que voltar, encaixar a viagem e botar o voo para eu descer, chegar e ir direto para o estúdio para transmitir a live. Então, são coisas também que, assim, ainda prendem um pouco e quando a gente tira, faz falta. Não, assim, com certeza, mas o que me chama a atenção, e aí que eu falei, né, do sem colocar a mão na massa, é no sentido de que você procedimentou também o seu escritório e conseguiu trazer essa organização empresarial a ponto das coisas funcionarem. Você falar, nossa, eu tenho uma diretora de operações, de operações do escritório, sabe? Então, acho que você conseguiu criar também esse modelo sustentável que até te permite hoje empreender em outras frentes, ser a cara da marca, né? Enfim, coisas que às vezes os advogados que estão presos ali no operacional da elaboração da peça e do estudo, assim, não conseguem
e não estruturam, né, essa parte ali de procedimento padrão, que não tem esse pensamento tão analítico como você trouxe que tem, né, não conseguem se desvencilhar, digamos assim. Não consegue. A gente hoje segue tudo, mede tudo e controla tudo. Então, se eu fizer hoje uma ação no Sim. YouTube, por exemplo, eu sei todos os acionamentos que tiveram, de onde que veio, qual que foi o motivo, o que é daquela ação, o que não é. Sim. Tudo. Da mesma forma, no acompanhamento dos processos. Então, quantos prazos tem, quantos foram cumpridos, quantos foram cancelados, qual estão em cada faixa do prazo daquele cumprimento. Então, quem está deixando para o final, quem está deixando. Então, a gente consegue fazer intervenções mais pontuais e desenvolver uma equipe de maneira mais qualificada. Porque ao invés de eu dar um treinamento deste tamanho, eu pego aquele ponto que é um ponto de dor e dou um treinamento pontual para aquelas pessoas que estão trabalhando naquele lugar. Então, você consegue resolver com mais facilidade. Perfeito. O que eu acho fantástico disso, Júlia, que assim, eu posso vir aqui contar minha trajetória. Sim. E viver a trajetória é legal. Mas também é legal pegar pronto. Então, assim, eu busco muito de outros modelos. Uma coisa que resolveu uma dor enorme minha, saiu de uma indústria de aço. Legal. Conversando com a Lorena, uma pessoa incrível de Joinville, num momento que eu saí do meu nicho e fui buscar informação e solução no meio empresarial. Então, assim, ter essa formação, né, ser executiva formada pela Dom Cabral, por exemplo, ele me ajuda a sair e em outros lugares onde o negócio está pulsando, mas voltar para dentro da minha empresa com uma solução prática. E conseguir aplicar, né? Usar esses outros repertórios. Adaptar para o que eu estou fazendo. Do mesmo jeito, as pessoas que estão lá dentro terem voz ativa, real, verdadeira, para fazer as coisas com a ciência que elas têm. Porque não adianta eu também trazer pessoas para minha empresa e falar, não, é do meu jeito. E isso acontece muito na advocacia. Demais. Né? Demais. Então, assim, a resistência ao novo no direito é muito alta. Muito mais alta que em outros setores. Então, acho que tem isso. Agora, é fazer, dar errado, testar e amoldar. Agora, quem está assistindo a gente no podcast, a trajetória legal cada um tem a sua. De dor, de sucesso, todas são maravilhosas. Todas. Tem muita coisa acontecendo lá fora, em outras áreas do direito, que eu não faço, que eu não sei. Sim, com certeza. O bacana é olhar para isso e falar assim, eu não preciso passar por isso para eu ter pronto. Legal. Então, a tecnologia faz isso, isso é maravilhoso. Por quê? Porque se toda aquela vivência, aquela metodologia, aqueles indicadores, aqueles fluxos estão dentro de uma plataforma de tecnologia, velho, não sofre. Contrata a plataforma de tecnologia e vou fazer meu pitch de venda agora. Contrata a Luma e faz isso lá dentro. Mas não é. A dor é essa. Tem gente que tem dor para gravar conteúdo. Tem gente que não sabe vender. Fala assim, eu não sei ofertar. Eu não sei pôr preço. Eu não sei cobrar. Eu não consigo gerir. Para eu ter isso tudo dentro do meu escritório, a conta não vai fechar. O que você precisa? De uma solução encapsulada para você, onde o custo de fazer tudo isso funcionar está diluído para várias pessoas. Sim. Então, você que é menor, você que é médio porte, ou o Luiza Moraes Advogados, que é nacional, está no Brasil inteiro, com uma pauta de processos enorme, com 15 mil clientes, ele não suporta essa tecnologia. Ela está saindo porque ele não dá lucro se ele sustentar essa tecnologia. Então, você que é pequeno, a dica que eu tenho é assim, você não tem que fazer tudo, mas você tem que olhar para fora, ver o que já tem e adquirir. Sem resistência, sem barreiras aí de crenças, né, de forma de advogar. Senão você vai ser engolido, não tem dúvida. Perfeito. Acho que você falou assim, uma coisa central que tem tanta coisa já disponível, né, no mercado e que tem gente que é especializado em resolver aquela dor, já resolve há anos, já tem produto para isso, né, enfim. E acho que às vezes é realmente se abrir para esse novo
e ver qual que é o seu principal desafio, qual que é o seu principal problema e ir atrás dessa solução, né? É melhor você vencer o desafio da resistência à tecnologia do que você vencer o desafio de querer construir tudo que aquela tecnologia já construiu. É verdade. Escolhe sua dor. Eu falo assim, a gente tem gargalo de entrega. A minha escolha é a Freeló. Sim. Por quê? Eu posso contratar gente, treinar gente, vou ter um turnover altíssimo, vai entrar, vai embora, vai sair, vou ter que treinar de novo. Aí você põe como associado, aí a pessoa quer ser seletista, você põe como seletista, a pessoa entra na justiça e fala que quer o acréscimo. Gente, tem dor do lado de cá. Então, eu escolhi conseguir escalar com alguém que treina pessoas, que lida com pessoas, que me entrega, e resolvi. Então, assim, eu podia fazer eu mesma? Claro que podia. Eu sou advogada, eu sei contratar advogado, eu sei treinar advogado, eu sei fazer isso. Só que, assim, vale a pena eu fazer isso. O meu momento, ele é imediato. Se ele for imediato, a minha decisão mais inteligente já é pegar fora. Porque até uma pessoa chegar e começar a trabalhar do meu jeito, vai levar tempo demais. Às vezes é sazonal. Às vezes eu tô com uma alta demanda nesse momento, mas daí a pouco vai diminuir. Então, justifica eu contratar uma pessoa para isso? Não, eu vou usar uma tecnologia para isso. Perfeito. Depois eu vou encolher. A gente tinha um número enorme de controles. A Luma, ela pega as publicações, traduz elas, entrega ali na hora e já fala qual é o prazo. Ela fez isso. O número de horas que ela tirou de cada profissional é, em média, 4 horas por dia de trabalho, só separando publicação. A inteligência fez, aquele time validou. Eu vou botar pessoas fazendo isso para quê? As pessoas foram realocadas para outras funções e a tecnologia está entregando aquilo pronto. Então, às vezes, você tem uma pessoa, você gasta um tempão lendo publicação. Perfeito. Você não precisa de um advogado, você precisa de alguém que leia a publicação para que você possa cumprir seus prazos. Então, você tem que olhar para o seu negócio, mas você só consegue olhar, primeiro, se você tiver abertura para recepcionar o novo. Ótimo. Segundo, super. Se você quiser, de fato, vencer a nova dificuldade, ao invés de ficar amassando aquele barro daquela dificuldade, você já conhece. É abraçar o desconforto e saber que você vai resolver um problema, criar outro, mas pelo menos vai ser um problema diferente. O novo te leva para frente. Vamos errar diferente. Eu falo isso com o meu time. Vamos errar diferente. Errar com as mesmas coisas não dá. O novo vai te levar para frente. É isso. O velho vai te engolir. Sabe por quê? O mundo jurídico hoje, gente, não é. O meu time vê inteligência artificial da Freeló cumprindo prazo. Sabe o que eu falo pro meu time depois que eles me dão um feedback? Você já reviu sua carreira? Porque tá na sua frente. Redigindo prazo não vai ser. Exatamente. Agora, pegar o telefone e ligar pro cliente, ninguém quer. Eu virei, gente, relacionamento tem que relar. Não tem jeito. Você não quer conversar com o cliente. Você quer cumprir prazo. Cumprir prazo, a tecnologia vai cumprir. Agora, conversar com o cliente, ele não quer conversar com o robô. Ninguém quer. Você quer casar com um robô? Não. Não vai ter jeito. Marido é algo insubstituível com a tecnologia. Não adianta. Exatamente. É a conexão no final. Não adianta. Não adianta. É nessa parte que a advocacia, o advogado tem que concentrar. Porque a advocacia já concentrou em ler dados. E ler dados, gente, processo é dados. Adorei. E concordo super. Faz parte do que a gente acredita aqui na Freeló. A gente fala que a tecnologia a serviço de uma advocacia mais humana e eficiente. É isso mesmo. Porque a gente usa a tecnologia para a gente ser mais humano. E é o que hoje a gente sempre fala. Eu estudo para alimentar a inteligência. É isso. Antes eu estudava para escrever o prazo. Do zero, né? Hoje eu estudo para alimentar a inteligência. Eu continuo lá. E eu faço isso de jogo aberto. Gente, eu estou alimentando uma inteligência. Vocês já pensaram? Como é que vocês vão fazer aqui dentro? O meu jogo é aberto. Tem um monte de coisa, mas vocês têm que olhar para isso e tem que romper. Então, assim, até num ambiente altamente inovador,
como é o nosso, esse tipo de conversa, ela acontece todos os dias. Sim. Porque é assustador o que está Nossa, demais. acontecendo. Então, é isso. Vamos acordar. Adorei, Luísa. E assim, eu falo que para todos os convidados que eu tenho recebido aqui, eu falo que o tempo passa muito rápido. Porque a gente vai aqui e o papo tá tão bom. Parte 1 e parte Vai, 2 a de gente vai todo ter que podcast. fazer. Mas a gente tá encaminhando para o final e acho que de tudo que a gente trouxe aqui, e acho que dos aprendizados da sua trajetória, então, atuar para um nicho super específico, depois criar também uma solução de tecnologia e oferecer também para outros advogados e também criar um canal na produção de conteúdo no YouTube, ver isso também crescer e de todas essas facetas, se você tivesse que dar um conselho ou top 3 conselhos, se um for muito difícil, para os advogados que estão aqui nos escutando, que você aprendeu durante esses mais de 20 anos de trajetória, quais seriam? Eu acho que eu podia resumir tudo em um, até consigo dar 3, mas eu acho que assim, resumindo Você pode resumir tudo em um, eu falo assim, hoje a gente fala muito de autenticidade, né? Sim. E eu acho que a primeira coisa que um advogado tem que fazer é olhar para ele próprio e reconhecer quem ele é e aceitar quem ele é, com as habilidades que ele tem. Porque olhar para esse tanto de informação, igual a gente está falando aqui, primeiro que isso tudo não foi construído por uma pessoa só. Isso foi construído por várias pessoas. Eu jamais teria feito. A minha primeira fala foi: se não for para fazer junto, não vamos nem começar. Sim. Eu também não teria construído isso tudo sozinha. Sim. Então, você não tem que fazer isso. Você tem que olhar para o que você tem. Ser verdadeiro em reconhecer quais são as suas habilidades e que elas têm muito valor, e concentrar nas suas habilidades. As outras, alguém tem, existe no mercado, recepcione elas. Porque senão fica pesado, fica difícil. E quando o desafio é muito grande, a gente tende a encolher, a esmurecer. Advogado não sabe de tecnologia, advogado não sabe de processos, advogado não lida com essas coisas, advogado não é popstar nas redes sociais. Não é. Eu posso fazer vídeos incríveis no YouTube, mas se eu tiver que fazer um post no Instagram, para mim é uma dificuldade. Por quê? Porque a gente é nerd, a gente é introspectivo, a gente gosta de papel, a gente não é assim, por essência, lá na escolha da profissão. Então, assim, busque abertura para as habilidades do outro e se conecta com quem vai trazer o que você não tem. Perfeito. Porque senão você entra nessa... Síndrome do herói. E você frustra. E o mundo precisa de advogados. Uma sociedade, existe democracia se tiver direito, se tiver igualdade, se a justiça for de fato justa, se as coisas forem equilibradas. É nisso que eu acredito. Então, assim, os advogados continuam sendo o pilar de uma sociedade, de uma democracia. Então, esse valor nada vai tirar, mas você tem que concentrar e se validar. Perfeito. Baita conselho. Eu acho que é para fechar com chave de ouro, né? Todas essas reflexões. Mas incrível, Luiz. Acho que, assim, é uma honra te receber aqui e reescutar essa história com mais detalhes ainda, alguns que eu não conhecia. E fico muito feliz de você estar aqui também em Belo Horizonte, ser conterrânea aqui, que a gente possa trocar cada vez mais. Foi um prazer ter você aqui comigo e muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço, alegria enorme estar aqui, a gente ter conseguido, né, gravar esse podcast. Apesar das agendas aí, né? E especialmente estar aqui porque sou fã da Freeló, sou admiradora da Freeló, assim, da garra
de vocês para fazer acontecer, da cultura que essa empresa tem, que é admirável. Vocês são construtores de uma cultura muito forte, que assim pulsa dentro da Freeló. Para a gente que é cliente, é percebido. E a gente segue ali os passos, né? Que vocês já caminharam tanto tempo à frente, e a gente segue ali, tipo, nesse desafio de pôr a Luma no mundo, mas todos, sem dúvida nenhuma, para construir uma advocacia muito melhor para advogados, para pessoas, para empresas mais igualitárias. Perfeito. E assim, compartilho desse propósito e que honra essas palavras, fiquei super feliz. A admiração é mais que recíproca pela sua trajetória, pela trajetória do escritório, por ter te conhecido num contexto diferente, também ter visto a Luma nascer e assim, tô adorando e tenho certeza que o melhor está por vir Bom, nessa advocacia, nesse novo mercado e enfim, muito feliz e contem com a gente sempre. E vamos juntos revolucionar esse mercado, né? Eu queria deixar, né, um recado aí para todo mundo que Claro. ouvir a gente, né? Quer trocar ideia, quer conversar, Perfeito. Já ia te perguntar onde te encontrar, né? Qualquer coisa, eu tô super à disposição. Conseguir falar comigo, tem um time fantástico ali de gente também, tipo, fazendo, né? Se a dúvida não for comigo, a gente direciona, assim, mas sempre sentar, conversar. Então, pode ir lá no Instagram, né? @doutora Luísa Moraes, é o melhor caminho. Chama lá no direct, ou então chama direto lá no nosso telefone. Nós estamos lá para trocar ideia e compartilhar além disso. Muito bom. E aí, se você quiser deixar também o arroba do Luma também e do seu canal, falar sobre o seu canal também, se alguém quiser acompanhar e ver tudo que você está construindo. Gente, vai lá aprender sobre fundos de pensão, tá todo mundo E ajudar a Luísa, que está com muita demanda. Gente, tá todo mundo precisando, tô precisando de quem queira saber de fundo de pensão, vem. A Luma hoje, né? Tem gente que contrata advogados para trabalhar com fundo de pensão, pessoas foram certificadas na mentoria, que passam ali pelo escritório e passa pela plataforma Luma e são contratos direto com esses profissionais já. Então, entra em contato com a gente, ou então vai lá no canal Fundos de Pensão no YouTube. Tem conteúdo pra caramba, para aposentado, para advogado, tem muita coisa lá. Ou então segue também @Luma Plataforma no Instagram, o site também é muito bacana de visitar. Vou deixar no link aqui. Que vai lá, conhece essa solução, se ela puder ajudar mais gente, a gente está feliz. É isso mesmo. E, pessoal, esse foi mais um episódio do Lawyer to Lawyer. Vou deixar aqui também na descrição do episódio o link para quem não assina a nossa newsletter Direito ao Ponto, que é gratuita, semanal, todas as segundas, às 7 da manhã, te atualizando sobre as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia que impactam a sua advocacia. Muito obrigada pela audiência e, Luísa, novamente, muito obrigada. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal, até a próxima.